questão de fazer ranking, de fazer a parte da apuração, era uma coisa que a gente fazia antigamente, botava no Excel, quem que ia mais longe, fazia uma regrinha de 3, baixava o GPS de cada um, ia, né, calculando quem ficou na frente, ou seja, a proporção dos pontos, porque a gente queria somar várias provas. Então, essa história de somar várias provas é uma dificuldade, porque você tem que somar de maneira justa, né? Não uma prova medíocre somar igual a uma prova sensacional. Então, essa história do GAP também vai um pouco nessa direção. Essa história de somar provas tem mais a ver com o FTV, que é calcular o ranking, tá? Mas para ver como é que calcula a pontuação de uma prova, a validade de uma prova vai influenciar como funciona os descartes, tá? A fórmula GAP, a primeira que publicaram, GAP 2002, tá? Tinha alguns softwares na época já que faziam isso aí. A gente tinha um que chamava Comp GPS Competition. Era um software de baixar track logs, mas ele podia apurar já usando a fórmula GAP 2002. Isso a gente fazia lá nos idos 2005, a gente usava esse software aqui. Tá? Hoje a gente usa, né, lançar a primeira versão foi o FS Comp, um software que a FAI desenvolveu, ou seja, contratou o desenvolvimento. Ele começou em 2007, é um software bem maduro, tá? Ele foi abarcando todas essas evoluções, mas hoje a versão corrente, eu acho que é 2022, release 1.2. Como sempre tem alguns bugs, algumas mudancinhas, a gente põe nos regulamentos, tem que usar tal versão para que não tenha, né, confusões na hora da apuração. Sempre é horrível quando o pessoal está lá esperando o ranking e o apurador está suando frio lá para tentar bater os resultados, tá? Existem outras opções no mercado, tá? A gente testou esses dias um tal de AirScore, que a FAI também está promovendo. É um código aberto, livre, a gente baixa o código-fonte, pode ver como ele funciona, só que ele está na versão 0.5, ele não está maduro ainda. A gente fez um teste e ele não conseguiu pegar altura máxima, invasão de espaço aéreo, essas coisas, tá? A gente fez uma experiência que não teve muito sucesso, porque ficou naquela correria e o resultado não saía, tá? Quem conhece o Air Tribune, que faz apuração, eles têm um software online que faz também essa apuração, tá? Ou seja, uma vez definidas as fórmulas, existem vários softwares que fazem o cálculo segundo aquelas fórmulas. Eu acho que esse é o ponto importante, tá? Então, o FS Comp, eu acho que é o que tem mais estável e o mais maduro para esse papel, tá? Hoje a gente tem também, botei uma telinha aqui do XCTrack. Então, o XCTrack é mantido pelo XContest, e eles têm lá também, então, muitas funções para prova, desde espaço aéreo, distância otimizada, tem muita coisa interessante já nesse XCTrack também. Então, a realidade hoje todo mundo tem os seus track logs, e a apuração é feita em função de todos os pontos dos track logs de todos os pilotos. Você pode pensar que é muito dado, mas para um computador fazer isso aí é relativamente simples. É processar igual todos os dados. Mas como o meu ponto depende do desempenho do outro piloto, ele tem que baixar todos os track logs para daí poder fazer o cálculo da validade da prova. Isso é uma crítica forte sobre esse sistema, né? É como se dissesse que o cara da Fórmula 1 ele ganha tantos pontos em função do quinto lugar. Então, é uma coisa relativa, não é absoluta. Isso aí tem coisa para mudar, tá? Então, existe, e alguns países já estão usando, o que a gente está chamando de TBS, que é uma pontuação baseada em tempo. Então, em vez de o cara ter 1.000 pontos, ele vai ter um tempo. Então, a proposta, não sei como é que está andando esses testes aí, a gente vai voltar a ouvir disso. Tem um cara que está mantendo isso aí, até muito do material, o cara que mantém isso aí é o Jorg, é um suíço que mantém, ele é dono hoje da Volirium, e ele que ajuda a manter. Você vê todos os documentos da FAI, o nome dele também está impresso lá. Depois eu boto os links dos vídeos dele, que tudo que eu vou falar aqui já foi dito, não é intenção de ser novidade, mas eu queria fazer um apanhado, tá? Eu passar batido aqui, mas só uma coisa, como é que a gente fazia antigamente no campeonato. Isso aqui é o regulamento que eu já mantinha em 2004, o regulamento do Campeonato Paranaense de 2004. E vocês vejam que a gente tinha pontuação no campeonato de permanência e pouso, uma outra modalidade, né? A antiga Super Roots aí. Mas se veja que a pontuação de corrida já tinha essa proporção. Se vejam que eu tinha pontos de velocidade e pontos de distância. Não tinha ponto de liderança. Mas era 60%, né, de pontos de velocidade e pontos de distância valia os outros 400. Era uma forma linear, raiz quadrada das coisas ali, mas só para você ver que não tem nada de novo. O que tem de novo é que a forma vai ficando cada dia mais complexa. Tá? Então, isso aí também é uma crítica de que os pilotos não entendem a fórmula, e o que eu mais escuto nas etapas é o pessoal reclamando da fórmula, mas ela realmente é complexa, tá? Então,
a postura que eu adoto geralmente é vamos confiar na boa-fé da fórmula, na boa-fé de quem está apurando e tentar entender a fórmula. Tá? Não fazer uma crítica ao sistema sem entender ele. Porque a proposta é muito boa e tem dado bons resultados ultimamente. Tá? Aqui eu peguei o que os caras colocaram ali, né? A ideia da fórmula GAP, do sistema GAP, né? Que é o nome daqueles 3 pilotos dessa Delta, é criar um sistema de pontuação que seja justo, facilmente adaptável a qualquer competição, tanto que pode ser para asa delta e para PEN, né? Em qualquer lugar do mundo, muitos anos teve a Aussie Gap, né? Que era a fórmula GAP adaptada aos australianos. Os australianos têm a vantagem de que eles são um continente, então eles não precisam conversar com muitas pessoas para poder definir as coisas, né? Eles não têm nenhum vizinho. Eles têm cercado, eles são uma ilha muito grande, mas são uma ilha. Mas, tanto para Parapente e Asa Delta, a filosofia é, e aqui entra a primeira crítica, né? A filosofia é ser fácil para os pilotos entenderem. Então, aqui que eu quero que vocês lembrem assim que a minúcia não é fácil de entender, mas a proposta da fórmula é relativamente simples. Ela premiar as decisões, tá? Então, né, a parte da complexidade matemática das fórmulas abaixo. Quando eu comecei a falar, eu tinha colocado essa curva aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente usa muito, que é a história de quanto vale o ponto de liderança no decorrer da prova. Eu vou usar muito como exemplo, né, para materializar as contas, os exemplos, uma prova de Tibagi que a gente correu há uns dias, umas semanas atrás. E isso aqui eu usei muito né, tentar ter de cabeça isso aqui, que o aprendizado é o seguinte, que lá por 30% da prova, o ponto de liderança está valendo o máximo. E no final da prova, no sprint final, o ponto de liderança não vale nada. E nem na largada. Então, largar bem é mais pelo posicionamento. Não é largar bem para ganhar ponto de liderança. O grosso do ponto de liderança está entre 30% e 70% da prova. Era uma prova de 45, né? Então, eu botei já aqui em função do 45. Então, o máximo do ponto de liderança é nessa fase aqui da prova. Tá? Então, voltando lá para o... Então, aqui é, né, a fórmula GAP, né, o sistema de pontuação GAP, foi desenvolvido para recompensar os pilotos que tomam decisões, e as decisões certas. Então, essa que é. Então, normalmente a gente faz a pergunta, né? Quem que voa melhor, né? Quem que é considerado o melhor piloto? Isso sempre vai depender. O piloto que faz o melhor espiral no gol, o piloto que decola mais bonito, que tem equipamento mais novo, não. É o piloto que toma as melhores decisões. Então, as corridas, hoje em dia, são feitas em função de premiar os pilotos que tomam as melhores decisões no decorrer de um percurso, às vezes com trajetos diferentes, escolhas, mas o que acaba acontecendo é que tem muito, né? Falam muito do vagão, né? Segue lá alguém puxando a prova e todo mundo vai atrás. Mas a forma tenta tirar isso, né? Fazendo o cara que toma as primeiras decisões ter mais pontos, tá? Então, se a gente muda a fórmula, o esporte vai, né, mudar para... vai evoluir na direção do que está sendo premiado. Se um dia a gente colocar uma mosca no gol, vai misturar a corrida com a precisão de pouso, tá? Então, sempre o jeito que se corre hoje é a função de como ele é premiado, é a função de como a fórmula é adaptada, é pontuada, né, é calculada. Tá? Então, os regulamentos vão evoluindo. Cada ano que a gente vê que tem uma coisa que não ficou tão justo, que a gente diz, mas o cara foi melhor e não ganhou. A gente vai lá e faz um pequeno ajuste. Por isso que a fórmula GAP é flexível e ela foi evoluindo. Tá? Então, a gente tem várias variantes da GAP, desde a 2002 até o que a gente está usando agora, e normalmente a gente referencia isso como a fórmula PwC. PwC é uma liga de competição mundial que não é da FAI, ou seja, eles correm em paralelo com a FAI, tá? Então, assim, tem várias ligas regionais, eu citei o exemplo antes da liga australiana, que tem suas próprias regras, mas existe um esforço para manter esse regulamento. Então, já que tem esse esforço, eles acabaram, hoje, a tendência é ter uma regra mestra, né, a regra da FAI, e regras locais que não se impõem sobre a regra da FAI, salvo em situações específicas. Tá? Isso para facilitar a manutenção dos regulamentos. Então, a gente diria simplesmente, segue a regra da FAI. Porém, em Sapiranga, tal coisa muda. Em vez de cada campeonato regional ter a sua forma, o seu regulamento, e daí cada uma regra diferente. Estou pensando assim numa hierarquia dos campeonatos, né? Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro de Parapente, o Campeonato Sul Brasileiro de Parapente, existem outras ligas regionais, né? Que englobam mais de um estado. No nosso caso aqui, a gente tem o Campeonato Paranaense de Parapente, e a gente pode ter ligas específicas de associações, de clubes e festivais. Mas sempre essa hierarquia.
é bom para todo mundo usar a fórmula da hierarquia um pouquinho acima para ficar mais fácil o pessoal treinar, né? O pessoal que corre o estadual usa a mesma regra que vai no sul brasileiro, que é a tendência da mesma regra do brasileiro, ou seja, é uma evolução na mesma direção, tá? Então a gente tem muito da fórmula, a fórmula H, e o que a gente usa no nosso regulamento, tá? A fórmula do PwC 2019. Estamos no PwC 2022, a super final, começou hoje, quarta-feira a primeira prova, né? Amanhã a primeira prova. Mas a gente tem no software de apuração, tem pacotes de fórmula, tá? Se você entrar lá no FS 2022, R1.2, você veja que ele foi lançado no dia 8 de abril. E vocês vejam que existe todo um sistema de desenvolvimento desse software, quem trabalha na área de software, tem seus tickets, né? Você veja, bug em certo ponto. O ticket do 421 foi resolvido, tá? Mas hoje, a versão final, quando se instala ele vem só com a fórmula PwC 2019 e com a última versão da GAP. Se você quiser colocar outras fórmulas, PwC 2007, se instala um outro pacote de fórmulas, se por algum motivo você quiser fazer a avaliação da etapa segundo uma fórmula antiga pelo regulamento, você pode pegar e plugar, entre aspas, né, fórmulas mais antigas, tá? Então, eu queria primeiro ressaltar esses dois grandes corpos de gerenciamento aí, que é a FAI, Federação Aeronáutica Internacional, e o PwCA, que é quem mantém a Copa do Mundo de parapente. E se eu ver que em algumas coisas eles são iguais e outras eles abordam um pouquinho diferente, tá? Então, qualquer norma brasileira, norma europeia, norma americana, tem uma vantagem de harmonizar. Isso é uma coisa que tem acontecido, então a FAI tem se aproximado do PwC, as formas são muito parecidas agora, tá? Então a tendência é com o tempo que a gente não tenha mais a fórmula GAP alguma coisa e use mais a fórmula PwC mesmo, tá? Eu vou entrar na diferença entre todas elas, vou tentar falar como é hoje. Como foi no passado, a evolução chegou aqui. Um exemplo de como os dois grandes reguladores aí de cálculo de pontuação, esse é o caso dos pênaltis. Então, a gente tem aquela situação, o cara dividiu o espaço aéreo, por quanto? Se eu for ver na fórmula do PwC, ele é explícito. Ele diz o seguinte, a curva de penalidade do invasão do espaço aéreo é essa aqui, tá? Se for uma invasão grave ou se for uma invasão leve. Tá? E daí você vai aumentando a penalidade até que chega a 1.000 pontos. A gente tem usado essa, né? Passou de 50 metros, perdeu 1.000 pontos, perdeu a prova inteira. Tá? E se vejam que se for uma invasão, do ponto de vista do PwC, se for uma invasão leve, tem que ver no caso a caso, em cada lugar, o que é uma invasão leve, uma invasão grave, né? Ele pode, só se for 100 metros, invalidar a prova inteira. Então, essa curva é em função do quanto invadiu, quantos pontos ele perde. Até 1.000 pontos. Então, se veja aqui no caso do regulamento do PwC, ele é explícito. Tem aqui a fórmula que tem que ser aplicada. No caso do regulamento da FAI, não tem esse tipo de coisa, tá? É aberto. O regulamento local vai dizer quantos pontos perde. Então, são essas pequenas coisas que ficam a cargo daí do organizador. Você veja que é tudo em função da fórmula, né? Então, se veja que a inclinação dessa curva, do ponto de vista do PwC, é uma coisa elevado a fator, seja altamente não linear. Então, no geral, o que eles fazem é desenham uma curva de como deve ser penalizado, e depois acham uma fórmula que traduz aquilo para o computador calcular. Mas as curvas, esses gráficos aqui, eu acho que são mais intuitivos e fáceis de entender. Agora, plotar uma curva dessa, que nem eu plotei a curva de liderança, foi meio chato de fazer. É uma fórmula não linear, elevado à quinta potência. Então, é uma coisa que tem muita matemática que fica nas minúcias internas do software. Tá? Tem dois grandes documentos, e até pelo avançar da hora, não vou conseguir cobrir tudo, mas esse documento aqui, o documento da FAI, ele tem lá no site da FAI, tem certinho, depois a gente pode pôr os links ali. Você veja que é o documento só sobre a Fórmula GAP, tá? Para competições de cross-country. Eles chamam cross-country, eu acho mais que competição de corrida, tá? Cross-country é aquela de distância livre e tal, mas okay, estamos falando da mesma coisa. Vocês vejam que essa aqui é a edição 2022 e ela vale a partir de 1º de maio. A gente pode dizer, não, a partir de 1º de maio a gente vai ter que usar essa aí, mas é ruim muito mudar um regulamento durante o campeonato. Isso não se faz, né? Tem casos recentes aí que gerou uma maior confusão, e eu acho que a confusão tem razão, porque não pode mexer as regras depois que o jogo começou. Tá? Mas esse, então, é o documento principal que explica direitinho
como é que a fórmula funciona. E existe um outro que é, como eu tinha comentado, um documento autocontido também, esse aqui eu peguei de 2021, tá? Mas é como que o PwC enxerga essa história. Por isso que ele criou uma variante da fórmula GAP que se chama PwC 2019, que a gente usa. Vocês vejam que eu sempre tenho uma atenção para isso, mas o pessoal, e quantas versões já teve, né? O Jorg, que eu comentei, é esse cara aqui, que desde 2011 está lidando com isso, tá? Javier Murilo é um cara que perdemos, é um cara que organizava o PwC, e hoje em dia é o Ulrich que tem mantido isso daí, mas eles têm, né, uma rastreabilidade das mudanças, ou seja, é um documento oficial e ele tem que ver como é que esse documento foi evoluindo com o tempo, tá? Então, fala tudo, inclusive, sobre a fórmula, mas tem várias outras regras que estão nesses dois documentos. Uma das coisas que tem, que a gente tem usado, está mais próximo, teve esses dias uma palestra sobre a história do ranking de letras. E a gente está usando a tabela do PwC, apesar de ela não estar explícita em nenhum lugar, andou circulando por aí, mas essa fórmula das letras veio do regulamento do PwC e ela diz quantas letras ganha em função da colocação que você tirou, em função do nível da competição. Tá? E a gente acabou escolhendo alguns patamares aqui para o nosso ranking de letras brasileiro, mas muita gente acha que nunca tinha visto esse documento, e é daqui que vem as coisas. Tá? A gente, normalmente, aquela questão da harmonização, não inventa nada do zero. Tá? Então, essa tabelinha aqui deveria circular mais. Né? Podemos depois botar nos grupos essa tabela aí para saber como é que é o ranking de letras. A gente acabou escolhendo alguns níveis aqui, tá? Então, eu fiz essas capturas de tela com os documentos e a página que elas estão, até para eu lembrar uma sequência de raciocínio aqui. Esse documento do PwC, então, ele segue a mesma linha do documento da FAI. Isso aqui a gente falou na semana passada, né, Leandro? Isso aqui era o quanto valia o ponto de tempo, né? Então, por exemplo, se o piloto mais rápido levou 1 hora, a partir de 2 horas você tem 0 ponto de tempo. Então, é uma maneira de explicitar o comportamento da fórmula de maneira gráfica que fica mais amigável, né? Se a prova tivesse, o matador da prova fizesse 2 horas, praticamente em 3 horas e meia você zera a sua pontuação de tempo. Se a prova o matador da prova fez em 3 horas, a partir de quase mais de 4 horas e meia você zera. Então, muito das fórmulas é em função da pontuação, da colocação, da velocidade dos outros, tá? Mas é muito comum ter também, então, né, fator de liderança segue essa notação, é o máximo de uma raiz quadrada, da raiz cúbica de alguma coisa, justo para dar a inclinação dessas coisas, tá? Então, essa parte do documento, ele está falando sobre pontos de liderança, pontos de tempo, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão aqui. Bom, quando a gente pega a dinâmica de uma prova, não sei se, pessoal, se alguém quiser interromper, pergunta, colocação, só levanta a mãozinha ali, abre o microfone, ok? Fique à vontade. Bom, quando a gente começa uma prova, quando a gente chega lá na rampa, a comissão de prova reuniu, vê a condição do dia, tem uma definição de parâmetros, tá? Então, esses parâmetros são aqueles distância nominal, número de pilotos no gol, todos esses parâmetros, aí começa. Aí a gente está dizendo, o que uma prova tem que ter para valer 1.000 pontos? Tá? Então, a prova vale 1.000 pontos se aqueles parâmetros imaginados foram cumpridos. Se, de repente, ninguém fez a prova vale menos. Então, a gente tem a condição de uma prova valer menos de 1.000. Tá? Então, esse fluxograma aqui é assim, né? Definir os parâmetros da competição. E aí tem uma questão que dá uma discussão bem grande na rampa também, que é uma vez que se definir os parâmetros da competição, você não pode mudar para as outras provas. Qual que é o propósito? Eu poder comparar, poder somar de maneira justa provas diferentes do mesmo campeonato. Tá? Eu poder equiparar as provas em função da dificuldade delas. Bom, definidos os parâmetros da competição, eu defino uma prova. E aqui no Brasil a gente tem usado essa de prova a prova mudar esses parâmetros. Tá? Então, bom, definida a prova, a gente voa a prova. Feito o briefing, toda aquela dinâmica que a gente está acostumado na rampa, tá? A gente voa a prova. E eu vou seguir, então, nessa sequência aqui. Né? Tá? Então, o que faz uma prova valer 1.000 pontos? Se os parâmetros que a gente definiu foram cumpridos. Tá? Então, a ideia é essa. O que a gente define no início da prova e põe no quadro de provas? O trajeto que tem que ser feito, os horários e informações bem importantes para poder fazer o cálculo da prova. Nominal launch, né? Número de decolagens nominal. Normalmente, a gente usa 96%. Quer dizer que se a condição está perigosa, tiver um motim e ninguém decolar, a prova vale menos. Ou ficou vento atravessado. Então, isso aqui é importante para
Por isso, tem que ter uma lista de presença na decolagem. Aquelas pessoas que não decolaram, que assinaram a lista, vão entrar nessa história de decolagem nominal. Quantas pessoas inscritas decolaram? Tá? A distância nominal é uma fórmula mais complicada, mas a gente tem que declarar quanto que é a distância nominal da prova. Normalmente a gente usa um percentual do total. Também tem sua polêmica em torno, mas não vamos entrar nela agora. Número de pessoas no gol nominal. Aqui é importante a gente ser realista, né? Eu vejo muito campeonato, muita prova, colocando lá o 10%. Então a mensagem é o seguinte: se dos 100 pilotos só 10 chegarem do gol, tá perfeito. Eu sou uma pessoa que pensa diferente. Eu acho que esse gol nominal devia ser mais do que 50% sempre. Para mais gente chegar no gol e a prova ser mais feliz, né? Ou seja, mais gente participa, vai na próxima etapa. Então, uma prova elitizada eu não acho um bom negócio. Mas a gente vê normalmente esse valor como 10% para gol nominal. O tempo nominal é o tempo do vencedor, tá? Se o tempo nominal foi de 1 hora e o cara fez a prova em meia hora, quer dizer que o dia ficou melhor do que se esperava e não avaliou corretamente o desempenho dos pilotos. Tá? Depois vou mostrar como é que isso calcula também. A distância mínima tem mais um aspecto de segurança. A gente define uma distância mínima que é, se o piloto decolou, ele ganha a distância mínima. Justo para evitar que o cara tá com o pouso oficial no planeio e dá aquele perdido, né? Um Leandro 90 lá em direção à prova, e daí ele quer ganhar mais pontinho com isso. Então, normalmente, a distância mínima é por questão de segurança, decolou, ganha a distância mínima. Então, normalmente, a distância mínima é maior do que a distância do prego no pouso oficial, por esse motivo, tá? Então, essa história pelo passar do horário aqui, não vou entrar nessa questão ali do do tempo de distância, tempo nominal, vamos deixar para uma outra discussão, tá? Também, parâmetros da prova, do campeonato, fica para outra mão. Depois de tudo isso aí, a prova é voada. Essa é a melhor parte, né? Definiu, fez toda aquela fila de colagem, gritaria, e a gente voa a prova. Então, todo mundo foi lá, fez o trajeto, chegou no gol, de preferência, a maior parte dos pilotos chegou. A gente tem alguns campeonatos grandes onde 100 pilotos chegam no gol, o que é muito bom ter todo mundo feliz no final do dia. Mas, depois de voar da prova, então, definir os parâmetros, voa-se a prova e a gente pega os track logs. Daí também, isso é uma questão que pode ser traumática, né? Principalmente para o apurador, mas o pessoal hoje é mal acostumado. Antigamente a gente pegava, depois da foto, quando já tinha GPS, a gente baixava todos os track logs pelo GPS, formava aquela fila imensa, dava problema nos GPS. Hoje a gente tem ou trackers da confederação, ou os próprios celulares dos pilotos facilitam muito isso, tá? Então a gente tem que recolher esses track logs de maneira o mais ágil possível, tá? Ou seja, vou à prova, eu tenho os track logs, eu tenho que agora avaliar esses track logs, tá? Uma coisa importante aqui, né? Sempre dá problema. Envie os track logs com esse formato aqui, né? Ponto seu CVLID, ponto GC. Isso aqui o software reconhece automático. Se você colocar ponto teu CVLID, ponto GC, facilita muito a vida e a gente consegue apurar de maneira semi-automática, tá? Se o cara simplesmente manda no grupo, eu sou esse aqui, segue o arquivo, depois para o apurador vira uma confusão geral, tá? Tá aqui o arquivo do meu amiguinho, pior ainda. E daí um cara mandou um arquivo que não é dele, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente tem muito para evoluir ainda, tá? Bom, definiu os parâmetros, voou a prova, baixou os track logs. E daí agora vem a parte que é o prato principal de hoje aqui, que é como que a gente vai calcular a validade da prova. Por que uma prova vale 1.000, outra vale 500, outra vale 900? Então a ideia é dar um pouquinho de noção de como isso acontece, tá? Isso aqui é um exemplo de um trecho do relatório que é gerado pelo aquele software FSComp, da FAI. Alguns outros softwares geram um relatório de maneira um pouquinho diferente, mas a informação é importante para quem vai fazer uma auditoria no resultado da prova, e eu sempre faço, tá? Eu tenho um toque em torno disso, e vou lá sempre quando sai o relatório da prova, eu quero ver isso aqui. Então, os apuradores que vão lá e tiram isso, para mim não é transparência, né? Eu acho que isso aqui tem que ser colocado para ver se foi calculado corretamente. Então, qual fórmula foi usada, qual a distância nominal atribuída lá no quadro de provas, distância nominal, tempo nominal, nominal de decolagens, e nominal aqui é 20% de piloto no gol, né? E daí tem outros parâmetros de configuração do software, mas o que a gente vai acabar calculando em função desses parâmetros aqui é quanto valeu a prova do dia. Em função do declarado, quanto foi executado. Depois de calcular, né? Ou seja, a gente vai calcular a validade da prova, então é bem essa etapa, né? Depois de posse de todos os track logs, a gente vai calcular a validade da prova.
vai achar, né, task validity, tá? Eu não sei se foi só para mim, eu fiquei sem som aqui. Perdi teu áudio, Rafael. Ficou Opa, mudo. voltou agora? Voltou. Começa de novo essa parte. Então, acho que eu cliquei no botão errado aqui, ó, a barbeiragem minha aqui, eu vi que estava fechado o microfone. Não sei por quanto tempo, mas vamos pegar nesse... 20 segundos. Foi nesse slide só, né? Pô. Então, a gente vai calcular a validade da prova para aquele dia em função do que foi voado. E posse de todos os track logs, tá? Então, essa história, a prova pode valer de 0 a 1000. Alguns regulamentos dizem que abaixo de 100 vale 0. Alguns regulamentos abaixo de 200 vale 0. Eu sempre advogo para abaixo de 100. Para premiar com alguma coisa, mesmo num dia medíocre, quem foi lá, checou o equipamento, decolou e tentou fazer a prova. Eu acho que devia valer prova de 5 pontos, devia valer. Já vi regulamentos que não tem pontuação mínima. Mas muita gente diz, hoje não vai valer nada mesmo, não vou nem decolar. Tá? Eu acho que 0 a 1000 pontos, alguns regulamentos, quando eu calculo, se ficou abaixo de 200, 0 também. Tá? Mas isso é uma questão de regulamento caso a caso. Né? Tá? Então, a gente vai ver quantas decolagens, quanta distância foi voada, quanto tempo foi feito, e isso aqui é um assunto também de interrupção da prova, que também é complexo por si só, vai ficar para outro dia pelo avançar da hora, tá? Então, prova entre 0, quando eu digo 0 e 1000, em muitos casos entre 0 e 1, tá? Um valor cheio, né? 0 e 100%, 0 e 1, 0 e 1000, é mais uma questão de fator de escala aí, tá? Então, a validade da prova, em função da validade de decolagens, lembra? Nominal decolagem 96%, quer dizer que se 4 pilotos de 100 não decolarem, não muda. Se começar a diminuir, vai mudar. Depois, o tempo de validade, e a validade de tempo e a validade de distância. Essa aqui é a fórmula de validade de decolagem. Então, percebam que a fórmula é muito, né, empírica, por assim dizer. 1,944 vezes esse parâmetro aqui elevado ao cubo. Isso é uma fórmula não linear, mas o que ele quer dizer é que se 100% decolarem, o fator de validade é 1 para decolagem. Se só 50% decolarem, ele vale 50%. Mas não é uma reta, é não linear. Então, se alguns não decolarem, se 90% decolarem, ele fica com 98% desse fator. Tá? Então, esse é o gráfico do validade da decolagem. A outra é a validade do tempo. E muita gente vem perguntar depois da prova, essa prova vale quanto em função do tempo? Tem sempre aquele folclore, né? Pô, a prova tinha tempo nominal de 1 hora, o cara chegou sozinho no gol e quer ganhar 1000 pontos, ele pode enrolar ali até dar 1 hora para a prova valer bastante. Mas percebam que se a prova é 1 hora de tempo nominal e o cara fez em 54 minutos, a prova vale 98%. Então, a fórmula da validade de tempo também é não linear. Tá? Agora, fazer a prova num décimo do tempo, isso é uma coisa que eu nunca vi e acho que nem vou ver. Se estabeleceu a prova de 1 hora e o cara fez em 6 minutos. Possível acontecer. Né? Se fizesse ali em 48 minutos, daria 95% ainda. Isso. Essa é a lógica. Tá? Então, sim, é mais fácil se informar nessas coisas dos gráficos do que na minúcia da forma, que isso está codificado no programa daí, né? Tá? Bom, então eu tenho lá, para calcular a validade da prova, eu tenho a validade de decolagem, validade do tempo e a validade da distância. A validade da distância não é tão simples assim, tá? Não é um parâmetro estanque, não é um parâmetro que eu posso calcular independente. A validade da distância depende de quantos pilotos no gol e a distância média de todos os pilotos. Então, às vezes, a prova, se teve os 10 no gol, mas só teve esses 10 do gol e todo mundo pregou, a prova vai valer pouco. Tá? E isso aqui eu não tenho um gráfico único e simples assim. A gente vai ter que avaliar muita coisa para chegar nesse valor. Tá? Aqui, eu tinha mostrado que no relatório da prova, tinha os parâmetros de entrada, que são os parâmetros declarados. No relatório da prova também, aparecem as estatísticas da prova. Lá no final, a distância do speed section, a distância da prova, a distância da decolagem até a prova. Então, aqui, por exemplo, teve um raio de 2 km de start. Somando o start e o gol, 2 km, né? Porque era tamanho da prova 46, tamanho da velocidade 44. Então, tem um setor de velocidade e o setor que conta na distância da prova. Já vi provas onde o start ficava a 15 km da decolagem. Acontece, tá?
Isso tudo vai mudar como a prova é corrida. Claro que vai depender da condição do lugar, né? Nesse caso, o número de pilotos presentes, 35, número de pilotos que voaram, 35. São os pilotos que eu tenho track log, ou o apurador foi lá e declarou, esse cara decolou e pregou. O apurador tem essa autonomia, com o apoio do juiz, para poder dizer que o cara decolou de fato, tá? Rafa, deixa eu só fazer um comentário aqui. Pessoal que está assistindo, quem tiver alguma dúvida, conforme o Rafa for falando, coloca ali, escreve a pergunta ali na caixa de diálogo, no chat, e levanta a mão e a gente vai colocando as perguntas aí conforme for correndo aí a apresentação. Isso. Ó, vou colocar aqui, ó, esse aqui é o site do FS Comp e tal, isso aqui é uma coisa mais para apurador, né? Aqui as versões do FS Comp, mas eu estou usando como exemplo essa prova aqui, ó, prova Tibagi 1, tá? Primeira prova do nosso campeonato estadual, a prova de 49 km, tá? E então ele mostra todos que voaram, para cada piloto, a hora que ele largou, a hora que ele terminou. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, né? Acho que senão é sacanagem, né? O tempo que ele levou para fazer a prova, a distância, a velocidade média, a distância da prova, e aqui daí aparece aqueles parâmetros que ele fez para cada piloto, né? Pontos de distância, pontos de liderança, pontos de tempo e o total que ele ficou, tá? Se vejam que nessa prova deu 998, mas na segunda prova deu 939. E é esse caso que eu queria explorar, ou seja, teve uma prova de 1.000 pontos e uma prova de 940. Então, uma valeu 100% e outra valeu 94%. Então, esses dois, aí que surgiu a prova HAP para poder comparar duas provas de um mesmo campeonato de maneira justa. Senão, a prova medíocre pode desbalancear aquela avaliação de quem voa melhor, tá? Então, voltando aqui no meu roteiro, então, todo o relatório, quer dizer, ó, aqui lá no finalzinho de todo, isso aqui é gerado automático pelo software, tem um template para geração disso, mas lá no final ele tem sempre essas coisas que eu tinha comentado, né? Toda a pontuação de todos os pilotos, a definição da prova, né? Todos os pilões, raios e horários, as estatísticas da prova aparecem aqui, então sempre vai lá na prova e vê esse finalzinho ali, na planilha do dia, e vocês vejam que se tem aqui somatório de distância voada, todos os track logs somando. Distância, melhor distância, quando ninguém chegou no gol, esse valor não é igual ao tamanho da prova. Melhor tempo, quase 2 horas nesse caso. Tá? Se vejam que nessa prova, a distância nominal era 1h30. E o melhor tempo foi quase 2 horas, 1,9 horas, né? Como é que estava isso aqui? 1,9 horas aqui. Pior tempo, o que demorou mais para chegar no gol, quase 3 horas. Se a gente fosse colocar naquele gráfico de ponto de velocidade, ponto de tempo, né? Esse cara aqui ainda ficou ganhando os pontinhos de velocidade. Tá? Não chegou a 3 horas, lembra? Aquele gráfico de 2 horas, com 3 ele ganhava ponto. Isso aqui é para ver se tem várias coisas que acho que vou passar batido aqui também, mas sempre vejam ali, então, definição da prova, estatísticas da prova, o que deu, e os parâmetros declarados. Qual foi a definição? Se eu mudar isso aqui, a distância nominal para outro valor, dá outro resultado. Então, essa primeira coisa que a gente olha numa planilha de prova é se isso aqui bate com o que foi colocado no quadro. Senão, aqueles números não fazem sentido. Todo mundo voou com um parâmetro, na hora de apurar, usou-se outro. Tá? Quando faz com o tracker da CBVL, a gente já declara a prova antes e transmite para a Flymaster. Daí, a apuração também pode ser feita sobre isso, dá menos chance de errar. Não tem uma etapa manual no meio ali, tá? Bom, seguindo aqui, então, estatísticas da prova e parâmetros da prova. Aqui, nesse caso daquela segunda prova, vejam que ele deu validade do dia, deixa eu dar um zoom ali, né? A validade do dia ficou 939, aquela segunda prova que eu mostrei. Por que ficou 939? Porque a validade de distância só deu 0,94. Tá? Então, deu 0,94 a validade de distância, multiplicado da validade de decolagem deu 1, a validade de tempo deu 1, só que o cara que matou a prova não liderou mais. Então, esse 946 virou 939. Isso é um ajuste que é feito na fórmula, porque se o cara que matou a prova não liderou mais, reduz a validade do dia para aquela maior pontuação do dia. Tá? Então, a validade do dia foi 0,94. Mas como o cara que matou não liderou mais, ficou 0,939. Tá? 0,946. Veja, mas é pouquinha coisa, né? Deu 7 pontos aqui. A gente já viu 7 pontos definirem o campeão brasileiro. Foi 6 ou 5 pontos, ou 1 ou 2, tá? Então a gente já está numa fase hoje em dia de corrida, a gente tem que calcular com 1/10 de pontuação, tá?
Tem alguma coisa no chat ali? Você está de olho ali, Leandro? Rafa, o Rafael Oliveira está perguntando, Rafa, se um piloto chegar muito antes do tempo nominal, ele irá pontuar menos? Sim, naquele gráfico, não sei se ele estava desde o começo ali, mas vale essa curva aqui. Se ele chegar um pouco antes, né, não tem problema. Se ele chegar muito antes, quanto que é esse muito, né? Difícil o cara chegar na metade do tempo da prova, quer dizer que a prova foi mal elaborada. O vento virou, o que era para ser um contravento virou um caudal e uma base de nuvem levou o cara até o gol. E realmente a prova vale pouco, vai ter uma chiadeira fenomenal, né? Mas a prova vai valer pouco porque não foi bem elaborada, não avaliou muitas decisões dos pilotos. A ideia é não uma distância grande na prova, mas um tempo de 1 hora e meia, pode ser todo no contravento, voou 1 hora e meia, foi uma prova legal. Tá? Então esse folclore de que um tempo alto, né, que uma distância grande é uma boa prova, eu discordo também, tem que ser uma prova com 1 hora e meia. Pode ser 30 km, mas se levou o piloto que matou, levou 1 hora e meia, foi uma prova difícil o suficiente. O Tutu fez outra pergunta, quem define o tempo nominal? É a organização e deveria ser definido para o campeonato inteiro. Mas a gente acaba definindo para a prova, mas a gente tem um parâmetro mínimo que vale para o ranking inteiro, para não distorcer isso aí. Sempre o medo é que chegue um dia lá, uma comissão queira dar uma distorcida na validade do dia e coloca um tempo, vamos fazer, não tem mínimo, tempo nominal 10 minutos, vamos fazer um prego ali e vamos sair com 1.000 pontos. Essa é a ideia de frear essas, né? Sempre o propósito é ter um jogo fair play, né? Ter um jogo justo que avalie o melhor piloto, segundo a regra que todo mundo sabe de antemão. Tá? Acho que eu respondi a pergunta dele aí, mas vai monitorando aí, Leandro. Eu estou olhando para outra tela aqui, tá? Bom, depois que a gente calculou a validade da prova, a gente vai alocar os pontos disponíveis. Quantos pontos são disponíveis? Naquele caso, 939 pontos são disponíveis. Vamos alocar agora esses pontos para os 3 critérios. Distância, tempo e velocidade. Tá? Então, alocação de pontos. Aqui tem um gráfico também, esse aqui eu tirei do regulamento do PwC. Número de pontos disponíveis. Eu não lembro o que é esse eixo aqui, mas vocês vejam que, em função do tamanho da prova, pontos disponíveis para distância. Pode ir de 900 até só 300 e poucos. Isso aqui é em função de quantos pilotos no gol e a velocidade do piloto. Tá? Isso aqui acho que é em função de um dos coeficientes que ele calcula ali. Tempos disponíveis de liderança. Menos que 100 até 160. Isso no PwC 2019. Mas já está mudando também, tá? Pontos disponíveis de tempo, de 0 até 490. Essa soma tem que sempre dar 1.000. Não pode uma prova valer 1.100, né? Então, se eu tenho mais pontos de tempo, eu tenho menos pontos de distância, tá? Natural. Agora, vejam que, se eu for pegar de um relatório de prova aqui, máximo tempo, aqui, ó. Naquelas seções do relatório da prova, aparecem aqui, ó, para esse caso. Menor coeficiente de liderança. Esse aqui é o peso que eu estava indicando. Peso da liderança, peso do tempo e peso da distância. Então, isso aqui foi uma prova que teve pouca gente no gol. Então, valeu pouco a liderança e valeu bastante até a distância. Se pouca gente chega no gol, a distância tem um peso maior do que o tempo. Se muita gente chega no gol, a distância vale pouco e vale muito o tempo. Isso já é uma questão lógica e justa até, né? Agora, vocês vejam que, no caso da FAI atual, o ponto de liderança é quase estático aqui. Tá? Em função do número de pilotos no gol, se tiver um piloto no gol, ele já ganha os 100 e poucos pontos de liderança. Antigamente, ó, e para a asa delta, se for ver lá no regulamento da FAI, é interessante que o documento, eu estou até com o documento aberto aqui, ó. Esse daqui é o Sporting Code da FAI, tá? Estou na página 29. Esse aqui é aquele que eu tinha colocado antes, né? FAI Sporting Code, a seção 7F ali, tá? Na página 29, que eu tinha colocado lá, tem todas as formas, e ele sempre coloca assim, em laranja, o que vale para o glider, em azul, o que vale para a asa delta. E vocês vejam que na asa delta, no parapente, o ponto de distância é uma regra de 3 hoje em dia. Na asa delta, o ponto de distância, ele é em função de onde os pilotos pousaram. E a lógica por trás disso é o seguinte, se o cara vê um mutirãozinho de piloto que pousou num pedaço difícil da prova, o cara que pousou 100 metros da frente não ganha nada. O cara pouse junto com os amiguinhos para facilitar o resgate e ser mais seguro.
No caso do parapente que pousa mais fácil, não tem tanto isso aí, mas a ideia é não premiar o cara que se joga na roubada lá, né, e faz um pouso num lugar não seguro, difícil de resgate, tá? Então, ou seja, na asa delta ainda tem isso aí, no parapente já teve. Tá? No parapente hoje, eu acho que ele coloca explícito assim, ó, fator de dificuldade não é aplicado ao parapente. Mas para a asa delta, tem toda uma fórmula ali para calcular que o software acaba fazendo que o ponto de distância seja não linear em função de quanto ele cumpriu da prova. Tá? Bom, seguindo aqui ainda. Então, pontos foram alocados, tá? Eu peguei uma planilha típica, já estou mostrando durante o decorrer aqui como é que é uma planilha típica, né? Os parâmetros que foram usados no relatório, a fórmula usada, tudo isso, né? Então, aqui, né? Na hora que ele vai calcular os pontos de cada piloto. Aqui umas pequenas coisas, assim, que a gente vai aprender, né? Se a gente for aplicar essa forma, se eu liderar por 1 segundo no pelotão da frente, vale muito mais do que eu liderar por 1 segundo no pelotão de trás. Então, o pelotão da frente está correndo cabeça a cabeça. O pelotão de trás pode se ajudar mais, porque o ponto de liderança não vale tanto atrás quanto vale na frente. Isso é um aprendizado importante. Então, quem já perdeu o pelotão da frente, é melhor se ajudar do que ficar querendo espetar o coleguinha. Tá? Isso é uma coisa, um aprendizado bem interessante também. Aquele gráfico que eu já mostrei, né, acima de um certo tempo, em função da liderança, você já leva 0 pontos de liderança também. Ou 0 pontos de tempo. Tá? A questão de que o ponto de liderança não diminui em função de quantos estiver no gol. Essa história aqui, esse segundo ponto aqui, o aprendizado acaba sendo esse. Se você ficou para trás, esqueça chegar rápido. É melhor, né, chegar do que querer acelerar para ganhar 10 minutos e acabar não chegando. Tá? Aquele planeio final de quem está para trás, é melhor chegar alto do que não chegar. Infinitamente melhor. Tá? Bom, aqui o exemplo de prova, né? Então, alocados os pontos. Aqui foi a prova 2 de Tibagi, né? Patrick matou, Bob Pai. E se veja que ele ficou aqui, ó, pontos de distância. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pontos de distância 626, pontos de liderança 96 e pontos de tempo 216. Esse é aquele caso que a prova valeu 946, fator de validade, mas como o segundo piloto liderou mais, 7 pontos a mais, a prova, fator de validade da prova ficou 939. Tá? Ele ajustou isso aí para a hora de somar as provas. Mas vocês vejam que outros pilotos aqui, tem um caso aqui que não levou ponto de tempo. Não chegou no gol. Esse piloto aqui não chegou no gol, não levou ponto de tempo. Mas se ele chegasse no gol, ou seja, é pouco ponto que ele perderia. Tá? Então, a sugestão é sempre observar as planilhas com essa ótica ali de como é que é calculado os pontos. Aos poucos você vai aprendendo como ela funciona sem saber a minúcia da fórmula, que acaba sendo meio pesada para quem não tem o tempo, não tem nem o ânimo de estudar essas coisas. Tá? Essa parte dos pontos de distância, eu acho que eu já comentei, né? Para o parapente é uma regra de 3, para a asa delta, e já foi no parapente, é uma não linear ali. Os pontos de tempo eu tinha comentado já também, né? Em função de quanto tempo o primeiro piloto levou, até quando o piloto ganha pontos de velocidade. Mesmo chegando no gol, se chegar mais do que isso, já de 1 hora, levar 2, 0 os pontos de tempo. Independente de ter chegado no gol. Tá? Então, você vê ali nesse gráfico aí, mostra que se uma prova, por exemplo, de 1 hora, o cara fizer em 1h30, ele ainda ganha metade dos pontos. Isso, exatamente. Aqui, ó. Por aqui, mais ou menos, né? Sim. Nesse ponto aqui, né? Que mais ou menos equivale nas outras aí também. Isso. A metade leva metade dos pontos de tempo. Mas você veja que não é tão linear assim, né? Então, não. Se você for pegar a fórmula lá e querer auditar ela, eu cheguei a fazer isso em alguns casos. Mas quando eu bati para tentar auditar o ponto de liderança, daí eu disse que o buraco mais embaixo é muito trabalho, seria mais se você não confiasse no software. A gente teve um caso recente no AirScore, esse novo da FAI aí, que ele calculou errado o ponto de tempo de liderança. E a gente abriu um chamado lá, eles estão analisando, mas não dá para usar ele por enquanto. Ele calcula errado, tá? Ele não obedece essa regra da FAI aqui, o resultado dá diferente, tá? A gente achou um exemplo notório ali, de um voo da etapa do Palha. Pegar um voo do Wilton, que não fez o gol, e eu que fiz o gol, tô com muito mais tempo de liderança, sabe? Tá anômalo, não tá calculando certo. A gente acabou calculando de novo no FS Comp, tá? Que é aquele software que é fechado. Não tem código livre, né? Código aberto, tá? Então tem gente que acha que fica caro para manter isso aí depois, tá?
Agora, o ponto de liderança, putz, isso aqui eu acho que, dado o avançar da hora, eu vou deixar duas lições aqui, né, aprendidas sobre o ponto de liderança. Em linhas gerais, esse gráfico, isso aqui está no documento da FAI e no documento do PwC, tá? Mas veja, aqui está mostrando exemplo de 4 pilotos hipotéticos, e ele considera que é a distância que ele estava na prova em função do tempo. Quer dizer, o tempo em função da distância da prova. E o piloto que tem mais ponto de liderança, eu calculo a área sobre este gráfico. A área dessa área achurada aqui. Então, o piloto verde, que pousou aqui, considera isso aqui. Até o final da prova, ele estava nesse ponto, então ele pega pouco ponto de liderança. Mas o gráfico que ele usa é, em função de 20% da prova, entre 20% e 60% da prova, e até 80%, é o filé mignon do ponto de liderança, onde mais você acumula pontos de liderança. Tá? Outra coisa importante é que o ponto de liderança não vai para trás. Se o cara tirou lá na frente, pegou uma termal fraca, ficou um tempo lá, depois voltou atrás no pelotão e foi enroscou com o pelotão, vale a posição lá na frente. Então, o farejar, o rastrear a termal é altamente valorizado. Então, se o cara tirou na frente, ficou na frente, vale aquele ponto mais distante. O ponto de liderança nunca conta para trás. Quem que perguntou ali, ó? Xará Rotor. Onde o tempo nominal é... Ixi, sumiu para mim aqui. Você falou que existem campeonatos onde o tempo nominal é fixo para toda etapa. Ou entendi errado? Como isso poderia ser fixo se o tempo previsto depende da prova definida no dia, direção do vento, etc.? Na verdade, é o contrário, né? Você define a prova em função do tempo, não o tempo em função da prova. Percebe a diferença? Eu digo lá, o Campeonato Paranaense, o tempo nominal mínimo é 1h30. Chegamos lá e disse, ó, temos que fazer uma prova que tem 1h30. Ah, vou fazer 20 km. Não vai valer 1000 pontos. Então, a cultura que a gente tem que pegar é o seguinte, um dia podre, é melhor ter uma prova de 200 pontos do que declarar uma prova gigantesca e ninguém fazer a prova. É melhor ter todo mundo no gol valendo 200 pontos. Agora, imagine a mentalidade dos pilotos que ia ter, né? Não, tá errado, isso não pode ser assim, mas pode. Melhor aproveitar um dia medíocre para ganhar 200 pontos do que botar a barra lá em cima e não ter nada. Zero para todo mundo. Tá? Então, isso é uma coisa que, em função do conhecimento, como funciona a fórmula, a gente vai também criando provas melhores. Para aproveitar dias ruins também, né? Senão a gente fica só querendo os dias filé, vai ficar no dedo. Tá? Bom, quase acabando aqui. Falei sobre a área, né? Aqui tem um exemplo que eu fiz. Vou deixar isso aqui para um dia que a gente for mais a fundo no ponto de liderança. Mas tem como eu gerar aquele gráfico para a prova, tá? Eu podia ter um gráfico aqui do ponto de liderança e aplicar aquela curva lá e calcular o ponto de liderança, tá? Mas é uma minúcia que fica para outro dia aí. Tá? Bom, seguindo, né? Definir parâmetros, definir a prova, parâmetros do campeonato, definir a prova do dia em função dos parâmetros do campeonato. Voamos a prova, baixei os tech logs, avaliei os tech logs, calculei a validade da prova do dia, 100 pontos, 500 pontos, 300 pontos, 1000 pontos, 939 pontos, como a gente viu ali no exemplo, tá? Calculei os pontos disponíveis e atribuí os pontos para os pilotos e fiz uma lista dos pilotos em função do resultado deles, o ranking daquele dia, né? E eu saio o resultado da prova. Depois eu vou criar o resultado da competição, daí vai entrar fator de validade da prova e daí a gente vai entrar no assunto de FTV, que eu acho que já está, né? Se como eu vejo em sala de aula, essa altura do campeonato, depois de falar 1 hora, eu só estou vendo a cara do Leandro ali, tá todo mundo só no círculozinho ali. Mas chega uma hora que é tanta informação nova que começa já a perder o sentido, tá? Então paramos aqui numa prova. No outro dia eu posso preparar uma que é somando 2 provas e colocar um campeonato inteiro sobre esta ótica aqui daí, né? Bom, ranking descartes, a gente tem a história do FTV, tem o WPRS, BRPRS, várias siglas de letras seletivas, mas isso é em função daí das etapas, tá? Não de uma prova, ok? O principal é o seguinte, resultado aqui. A gente quer filtrar o excesso de sorte ou o excesso de azar e quer estimular a corrida e descobrir quem que é o melhor. Se dentro dessa forma todo mundo conhecer a forma e jogar com ela de maneira justa, se a forma for justa, a gente vai descobrir ao final do ano quem que é o melhor piloto
ano a ano, o mais inspirado, que teve a melhor interpretação do dia e assim por diante, tá? Então, o takeaway aqui, né? Princípio geral, ou seja, resumo geral, né? Onde procurar essas informações, a gente pode divulgar os links lá naquele grupo de competições que o Leandro mantém, tá? Bacana. E dá para se aprofundar sob demanda. Qualquer um que tenha um pouquinho de interesse for ler aquilo, o documento está muito bem escrito, tanto da FAI quanto do PwC. Tudo isso que eu falei está escrito lá, tintim por tintim. Quem tiver interesse pode se aprofundar isso, pode conversar comigo. Esse fórum que a gente tem em competições é para isso mesmo, tá? A gente falar das provas, dos regulamentos, tudo que interessa para uma boa competição, tá? E por aqui eu encerro. Não sei se tem muita gente querendo saber mais alguma coisa, mas falaremos novamente sobre isso aí. Espero que tenha sido útil e proveitoso e que o Paraná chegue lá no sul brasileiro e leve o ano por equipes também. Alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver. Voaceira levantou a mão. Tá com o nome de Voaceira aqui. Abre Voaceira o Rio. microfone aí, quem levantou. Alguém levantou a mão, abre o microfone aí. Voaceira Rio, quer falar? Pode abrir o microfone. Não, apertei aqui sem querer. Obrigado, hein? Ok. Beleza. Aqui, ó, Léo. Deixa eu ver o chat aqui se tem mais alguma coisa. Ó, o José Jerônimo Coimbra Júnior, parabéns pela iniciativa, galera. Compartilhem os próximos bate-papos. Cabelo, show. Massa. Jerônimo. Lambari, abre uma pós lá no TFPR, que dá pelo menos uma turma. Olha, Essa cara, dá. dá para fazer. Eu acho que assim, Essa a gente dá. tem essa facilidade do remoto, mas eu preferiria fazer isso presencial, né, cara? Porra, muito legal. Não, esse tema, assim, ele é bem profundo mesmo, e para quem nunca viu nada, como você falou, é muita informação. Para quem já viu, E já é um você aprimoramento. já dá uma reforçada e já começa a entender um pouco melhor, cada vez melhor, né? Isso. Cada vez que você vê o assunto ali, vai melhorando o entendimento. O Wilton está fazendo uma pergunta aqui. Vamos lá, Wilton. Minha dúvida. Se a pontuação de liderança é até 160 pontos hoje pela fórmula atual, é impeditivo dois pilotos tirarem 160 pontos? Como é que funcionaria, por exemplo, dois pilotos lideraram iguais, juntos, ao mesmo tempo? Tiraria a liderança do outro? Você veja que, olha que interessante aqui, ó. Prova de Tibagi, prova 1. 123.5, 124.1. É teoricamente possível empatar no ponto de liderança. E você, para tirar a nota máxima, vamos dizer, a pontuação máxima de liderança, dois pilotos estiveram na frente o tempo todo. Um rouba ponto do outro ou não? Tipo, ele não olha isso. Não necessariamente. Quer dizer, ó, se você for ver como é que é a lógica do ponto de liderança, é a área sobre esta curva, que é o tempo e a posição que ele estava no decorrer da prova. Tá? Então, pode ser, o cara puxou uma hora, o outro puxou a outra e pode empatar de ponto de liderança. Ou seja, é essa área. Tá? Então, pode acontecer. É raro, mas acontece muito. Quer dizer, é raro, mas acontece pouco. Valeu, Cabelo. Beleza, Ailton? Então, o José Jerônimo perguntou se foi gravado. Foi gravado. Eu liguei a gravação dessa apresentação um pouco tardio, porque as outras apresentações nós não tínhamos a opção de gravar, e nessa apresentação tinha. Então, gravei já acho que nos 10 minutos do primeiro tempo ali. No começo foi um pouco de blá blá blá, de história, né? Mas foi... Acho que não perdeu, não. Pegou toda essa parte importante e pegou com certeza. Tem o link da fonte original, né? O cara que desenvolveu, que mantém isso aí, que é o Jorg. Tem um vídeo dele no YouTube. Eu vou até botar ele aqui no... Coloquei ele, vou colocar ele no... Peraí, agora. Deixa eu fazer assim. E vou colocar o link dele ali. Então, além de ler aqueles regulamentos, né? Sempre tem aquela galera, eu vou esperar virar vídeo. Já virou, cara. Já tem vídeo. Então, não passe vontade. Só que esse aqui eu acho que é em inglês com tradução simultânea, tá? Mas no YouTube você consegue colocar a legenda automática, tudo isso aí hoje em dia é bem mais. Né? Por isso que eu acho que o presencial, o pessoal fica mais à vontade para fazer pergunta, apesar de menos ágil, ter que reunir a galera, eu estou disposto a fazer isso que o Lambari sugeriu, sabe? A gente pegar um dia uma sala na universidade, na casa de alguém mesmo, ou numa etapa quando não dá prova, e fazer um papo em torno disso aí, porque no presencial
se percebe o ritmo em função da fisionomia das pessoas. Aqui eu vejo um monte de bolinha, com letras no meio, um monte de microfone fechado, não é a mesma coisa, longe de ser a mesma coisa, tá? Então eu acho que a gente... Opa, apareceu um cara lá. Pô, não tô mais sozinho, que bom, hein, Hilton? Aí, Não, mas ó, como é que eu faço lá na aula? Então, pessoal, vou fazer a lista de presença. Lista de presença, só câmera aberta. Quem não tiver câmera aberta, leva falta. Deu captura a tela e lança o diário. Aí, ó, o cara quer ganhar nota, hein? Todo mundo com nota. Aí, agora sim, hein? É isso aí. Cabelo, cara, excelente apresentação. Valeu você, Leandro, que tem mantido. Só tenho a agradecer, hein? Eu sei que você correu hoje para poder chegar aí a tempo e poder apresentar para a gente esse assunto aí que eu considero muito importante. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante aí toda a explanação que foi dada. Se tiver dúvida... Cabelo, aproveita e manda aí no competições lá, no grupo para nós. Eu vou mandar os links aí e aquele material. Acho que, para não exagerar, vou mandar aqueles 2 documentos que... Da FAI é o principal, tá? Sim. Se você procurar no Google, você acaba encontrando, mas como atalho, tá, o documento da FAI para dar uma folhada ali, e o link da palestra do Jorg, que é o mantenedor disso, grande, né, o cara que a gente tem que agradecer sempre aí por... Isso, manda uma mastigadinha só para facilitar um pouquinho a vida da turma aí. Mas daí eu mando uma tarefa para o pessoal entregar depois. Tem que ler a página tal a tal que vai ser cobrada na próxima. Mas é que tem que fechar a malha, né? A gente tem essa preocupação, tem a qualidade de ensino e a qualidade de aprendizagem. E a qualidade de aprendizagem vai ser se o cara está usando isso, se ele entendeu e fez realmente o que a gente imaginava, né? Então, claro. E o jeito de medir isso vai ser a gente batendo papo em geral nos campeonatos aí, né? À medida que a gente for discutindo as provas que forem acontecendo. Inclusive, no final de semana lá, né? No final de semana, vamos ver aí. O Horn faz as apurações muito bem feitas lá também. Isso acho que o pessoal vai ver essa planilha com outros olhos agora. Maravilha. Diga lá, Hilton. Cara, para aproveitar que tem o pessoal de fora aí, a gente sempre está fazendo essas reuniões, então a gente convida às vezes o pessoal de fora e tal, mas semana que vem vai ter o debriefing da prova do Sul Brasileiro. Espero que tenha prova, né? Mas a gente vai fazer, normalmente a gente faz o debriefing da prova que a gente disputou. E se alguém de fora disputar a prova, quiser dar um oi aí pra gente no WhatsApp ou mandar uma mensagem, aí a gente tenta lembrar de chamar o pessoal de fora que estava na prova do Sul Brasileiro para participar desse debriefing. A gente conversa, mostra as provas, tira dúvida, vê o que a pessoa acertou, o que ela errou. É bem legal esses debriefing, né? Perfeito. Acho que é bem interessante. A gente está aprimorando isso aí com as ferramentas que a gente usa e sempre tem tido bons resultados fazer logo depois da prova. Porque daí a gente está com a memória fresca, que não é incomum, é raro, mas acontece sempre. O pessoal vem com uma imagem do que aconteceu na prova, quando a gente põe os track logs, que acho que me enganei, isso foi outro dia. Eu percebo que a quantidade de informação que tem numa prova, tomada de decisão, onde é que estava o cara, o que você viu, o que você não viu, ela vai ficando arquivo morto, né? Eu vou parar de gravar aqui, Leandro, para a gente agora manter esse vídeo mais focado, né? Sim.